Com a paz do Senhor. E pedir que aqueles que podem tornem os vossos assentos por bondade. Enquanto os irmãos tornam os vossos assentos, eu quero externar os meus agradecimentos ao pastor Gilson, ao irmão Josué, a todos os companheiros obreiros. Não quero citar nome para não errar o nome de alguns. Rever ali o Ramon, amigo particular, Maxwell, o Ítalo e tantos demais. Amados, eu quero ser breve. Eu quero ler um texto na carta do Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17, onde Paulo ele nos traz esse conhecimento. Mas nem todos obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, eu quero, nesta rápida reflexão, que Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui convosco, pastor Gilson, eu quero falar-lhes sobre oportunidade versus desafios. Tendo em vista que, quando Paulo escreve a carta aos irmãos, ou principalmente à igreja de Roma, ele estava escrevendo para uma igreja, na sua maioria gentia, de pessoas que anteriormente não faziam parte da aliança, como Israel assim fazia. Pois ele tinha desejo de conhecer esta igreja, tendo em vista que ela nasceu por conta da dispersão, da perseguição lá em Jerusalém. E o que me chamou a atenção é que Paulo, aqui nesse capítulo, ele faz uma reclamação, porque no capítulo posterior, ele direciona os gentios, porque até os gentios estavam menosprezando a supremacia judaica, porque Israel perdeu a oportunidade. E Paulo aqui no capítulo 10 ele fala sobre a rejeição de Israel, e que principalmente a partir do versículo 16 ele mostra que Israel não podia alegar falta de oportunidade por ter perdido as bênçãos de Deus. E quando ele fala que a palavra ou o creio ou a fé vem pelo ouvir, ele se refere também aos irmãos lá da cidade de Éfeso, a importância de acreditar, a importância da fé. Quando ele diz que pela fé, é por meio da fé que a gente alcança as bênçãos de Deus. Ele usa um termo que, segundo alguns eruditos, era conhecido como um termo monetário, chamado de zolomai, que quando uma pessoa estava sem saída, estava totalmente com o nome na caderneta de dívida, quando eles alcançavam este penhor de zolomai, eles poderiam dar entrada e ser livres das suas culpas e alcançar as bênçãos. Então Paulo mostra que a fé é o que faz a diferença. Ele mostra que o acreditar é quem nos leva à vontade de Deus. E eu quero tomar por base o que João registrou no capítulo 9. Já no final do capítulo 8, João faz registros de que como os judeus menosprezaram Jesus a ponto de tentar o apedrejar. O que me chama a atenção, queridos, é que a oportunidade ela não aparece em todas as vezes. E a gente tem que estar atento e acreditar quando ela aparece. Então João diz que depois, já terminando o capítulo 8, que os judeus até pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus, saindo dali com os seus discípulos, diz João, que quando Jesus caminhava ali, ele viu um cego, um homem que era cego de nascença. E como era comum para todos os judeus que qualquer pessoa que cortasse um defeito físico era símbolo de maldição, então isto levou esta crendice, levou os discípulos olharem para Jesus e fazer um questionamento e dizer: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse assim cego? Então o que me chama a atenção é que Jesus se vira
igual nem os seus pais, ou nem os seus pais nem eu. E a Bíblia diz que Jesus dá uma oportunidade àquele homem. Mas o interessante é que Deus nunca dá uma oportunidade sem antes vir um desafio. A verdade é que quando os discípulos questionam, que ele olha para aquele homem que dá essa resposta aos discípulos, os irmãos sabem que os judeus eram muito sistemáticos, cheios de rituais, e inclusive era um dia de sábado. Então a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, e cuspindo no chão, eu creio que ele se agacha e faz lodo, mexe o barro, diz a Bíblia. Aqui ele já quebrava 2 das 39 tradições dos judeus, das quais se diziam que no dia de sábado não se podia fazer construção civil, ou seja, não podia mexer barro. E Jesus, com aquele ato, já estava quebrando 2 dessas tradições. E quando ele quebra aquelas tradições, a Bíblia diz que ele pega o lodo da sua saliva e dá uma oportunidade àquele homem. Aquele homem nunca tinha conhecido Jesus. Ele era cego. Ele tinha crescido na mendicância, sufocado, seguindo o rito judaico, o ritual judaico. Aí Jesus chega, diz a Bíblia, que unta os olhos dele. Quando Jesus junta os olhos dele, chega no ouvido, ele dá a oportunidade. E diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. A Bíblia nos dá a entender, porque a Bíblia aqui para com ponto final, que foi a única coisa que Jesus fez a favor daquele homem. Ele teve uma oportunidade agora sem os desafios. Agora imagina o psicológico daquele rapaz. Uma coisa é nós estarmos falando hoje, a outra coisa é ele ter ouvido uma palavra de alguém que ele nunca tinha visto. E Jesus foi taxativo, melou o olho do rapaz e disse: vai, na nossa linguagem, te vira, agora é contigo. Oh, havia tradições, havia proibições, havia dificuldades. Ele precisava de um guia. Primeiro ele tinha que romper o seu bloqueio psicológico, porque ele cresceu numa civilização onde ele não podia nem levantar no dia de sábado. Agora imagina o psicológico dele. A razão dele era lógica. Hoje é sábado. Tu és cego, mas tu tens juízo. Tu não sabe que não se pode fazer isso no dia de sábado. Mas o outro lado, a oportunidade estava dizendo: aceita, enfrenta os desafios. É a tua oportunidade. A razão dele, a lógica e a tradição judaica dizia: não tem jeito, mesmo que tu vá, não vai acontecer. Mas aquela palavra vai, é o teu dia, vai. E a Bíblia diz que ele levanta e vai. Ele aceitou os desafios. A primórdio, esse era o primeiro. A Bíblia diz que ele levanta quando chega no tanque que lava o rosto. Ele vê os horizontes. Ele restaura a vista. Só que agora era que ia começar o desafio. Porque como ele era judeu, havia 3 formas que era pejorativa e desgraçadamente para um judeu. Havia 3 formas do judaísmo expulsar uma pessoa da sinagoga. E para o judeu a pior coisa que podia acontecer era ele ser expulso da sinagoga. E depois que aquele homem viu, que aceitou aquela proposta de Jesus, Jesus foi embora, não ficou para ver o resultado. O mais difícil é isso, é que ele dá oportunidade. Mas quando a gente entra no desafio, parece que ele some. Glória a Deus. Aleluia! Ele diz: agora é contigo. Parece que ele vai embora, ele se esconde e a gente não ouve mais notícias. São as pessoas que não acreditavam que aparecem nessa hora.
no original hebraico, de uma repreensão, ou seja, qualquer pessoa podia repreender de primeiro modo. Foi por isso que quando viram ele sair da mendicância, agora na rua, na casa que morava, sair andando com os próprios pés sem os guias. Aí os vizinhos olharam para ele e disseram: isso não é aquele que vivia mendigando aquele cego? Aí o outro da outra rua disse: aparece com ele. Aí ele enchia o peito e gritava: ei, sou eu mesmo, sou eu, vinha para perto, sou eu mesmo. Aí chegaram e disseram: mas tu não era cego? Como é que tu agora está vendo? Ele disse: foi um homem chamado Jesus. Ele chegou no meu ouvido, meu olho de barro, e disse: vai, anotando, se lava. Eu aceitei o desafio e fui e voltei vendo. Eles não souberam explicar e perguntaram: onde é que ele está? Ele disse: olha, eu não sei onde ele está não. Aí entrou para o segundo estágio, que era medituir. Ou seja, agora seria mais grave. Era a segunda forma: ou ele desistia de dizer que foi Jesus, ou ele seria expulso. As pessoas que o julgavam tinham que ficar 7 metros dele. E essa segunda, a primeira era uma advertência verbal, como fez o vizinho. A segunda, sem poder resolver, já a Bíblia diz que levaram para os fariseus, que ficavam 2 metros de distância do réu. E os fariseus chegam questionando, dizendo: como foi que aconteceu isso? Conta aí. Aí ele repete. Ele diz: olha, eu estava lá no meu cantinho, chegou um homem chamado Jesus. Eu só sei que ele melou o meu olho e mandou me lavar, e eu fui e voltei. Aí os fariseus questionaram: não pode, não tem jeito, esse homem não foi ele que fez isso. Aí olharam para o rapaz e disseram: ele pode estar delirando. E para a lei rabínica judaica, o testemunho de um pai valia acima de qualquer coisa, de um coisa jurídico. Então disseram: se os fariseus, se os fariseus disseram que dissessem que não foi Jesus e que ele não era cego, era o que era válido. Aí quando os pais chegam, já sabiam que qualquer que dissesse que seja Jesus Cristo seria expulso da sinagoga. Quando eles questionaram, os pais deles olharam para um lado e para o outro e disseram: ele já tem idade, pergunta a ele que ele sabe responder. Aí voltam para a terceira e última, que era o Xerém, que era uma disciplina por tempo indeterminado. Era quando a pessoa seria expulsa da sinagoga, e era a pior coisa que podia acontecer. Aí o versículo 24 diz que chamaram ele de novo e disseram: nos explica esse negócio. Nós sabemos que o homem que tu disse que curou você, ele é pecador, foi concebido em pecado. Como ele pode fazer isso? O homem estava tão convicto que olhou para os fariseus e disse: olha, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Esses desafios, a oportunidade ele dá, o difícil é o desafio. O difícil é crer. Ele só faz dizer: vai dar certo, vai, eu estou torcendo por você, eu estou no controle, vai dar certo. Aí a Bíblia diz que olharam para ele e disseram: não dá para conversar com você, você já está determinado. Aí ele disse: vocês também querem ser discípulos dele? Aí os fariseus disseram: discípulo dele seja tu, nós não, nós somos discípulos de Moisés. Aí o texto diz: e o expulsaram. Expulsaram. Era a pior coisa que podia acontecer para nós. O interessante é que quando expulsam, é que quando todos nos jogam no lixo, geralmente Jesus chega. A Bíblia diz que quando expulsaram, Jesus ouviu.
que expulsaram o homem. E quando expulsaram o homem, aí Jesus voltou. Escuta o que eu vou dizer aqui. Eu não costumo dizer. Eu creio que eu nunca disse aqui em Alagoas. Eu estava em exercício na minha profissão, como muitos sabem, trabalhando de supervisão de transporte da usina Santa Clotilde. Crente, no meu bolso não faltava dinheiro, ajudava muitas pessoas. Eu não precisava emplacar carro, abastecer carro. Eu tinha muitos amigos de alta patente. E um dia disseram que Jesus ia me abençoar nesse ano de 2010. Mas eu não sabia que era tão difícil. Um dia eu cheguei em casa e disse para minha esposa: eu estou sentindo que Jesus vai me lapidar. Disseram que ele vai me dar uma oportunidade, mas eu tenho medo de oportunidade, porque eu sempre tenho um desafio. Mas a minha esposa, que é uma mulher de oração, disse: enquanto eu respirar e enquanto eu tiver 2 joelhos, meu filho, pode contar comigo. Não deu 15 dias, eu me afastei da empresa por questão de saúde. E eu tinha um patamar de vida elevado. E de repente aquele patamar caiu. Os amigos que abasteciam meu carro desapareceram. Eu tinha que emplacar o carro quando podia. Os meus filhos pediam alimento. E muitas vezes eu olhava para a esposa e ela dizia: acabou tudo e o supermercado já estourou. Os amigos foram embora. Eu perdi o carro. Eu não pude mais pagar. E o pior é que a gente não pode dizer a ninguém. Porque o desafio de Deus, sabe o que é que sobra pra gente? Botar a cara no pó e muitas vezes debaixo da cama e só dizer: tá doendo. Desafio. Um dos meus melhores amigos, vendo a minha situação, olhou para mim e disse: do jeito que vai perder até a mulher. E era o meu melhor amigo. Então quando tudo se esgotou, aí foi quando eu recebi a ligação do Job, dizendo: o papai falou que você vai ser um pregador das nossas convenções. Eu cheguei em casa e disse à minha esposa, ela disse: como que tu não tem terno? Tu só tem um terno de ir para a igreja, se der pro sovaco já estava todo manchado. Oportunidade, diversos desafios. O problema é o desafio, meu irmão. Jesus cruza os braços. Todo mundo diz alguma coisa, menos ele. Aí minha esposa disse: vai lá e diz a ele que não, tu não tem como. E eu vim para a reunião naquela quinta-feira do ano passado, direto para dizer: não vai dar. Só quando eu cheguei não tinha acesso a ele, fiquei assistindo a reunião. Sentei lá no cantinho, vendo a oportunidade, mas não tinha condição. Aí quando até a minha esposa disse que não. Aí perto de mim senta o pastor Miguel de Ouro Preto, porque eu não tinha intimidade com ele. E ele disse: Bento, eu não tenho intimidade contigo e eu nunca fiz isso. Mas eu estava lá na frente, quando eu olhei para o teu rosto, Jesus mandou eu vir aqui. E ele me disse que tu fosse lá na loja, escolhesse o melhor terno, a melhor camisa, a melhor meia, a melhor
ao seu lado, quando tudo se acaba, Ele chega. A Bíblia diz: quando ele viu e ouviu dizer que aquele homem tinha sido expulso pelos fariseus, quando não tinha mais perspectiva, Maxwell, aí ele volta para Jerusalém e começa a procurar o homem. A Bíblia diz: quando ele viu o homem, ele ainda foi desaforado. Ele disse: agora tu crê no Filho de Deus? Aí o homem perguntou: quem é ele? Ele disse: sou eu que falo contigo. O homem caiu com a cara no pó e disse: eu creio, eu te adoro, eu te adoro, eu creio. Fique de pé com bondade. Aceite os desafios de Deus. Essa oportunidade desaparece, só que ela vem com desafios. Israel não tinha desculpa de dizer que não tinha oportunidade. E eu estou pregando nesta noite, nessa reflexão, como profeta de Deus, que a palavra, o crer, vem pelo ouvir. E nesta manhã eu estou te dizendo que as bênçãos de Deus vai ser maior do que as tuas crises. As bênçãos de Deus vai ser maior do que aqueles que não acreditavam. Deus vai cumprir e vai te fazer prosperar. Creia nisso! Vai dar certo sim. Quando todos te esquecerem, quando todos te abandonaram, até o teu menor amigo, não se desespera, ele vai chegar. Ele tem experiência com isso. O que me chama a atenção, deixa eu ilustrar, se o pastor permitir. Filho, me ajuda, estou aqui, vem cá, me ajuda a pregar aqui. Senta aqui. Olha como ele tem experiência com isso. Senta. Isso. Glória a Deus. Samuel, 2 Samuel 22. Davi no auge. Ele aceitou um desafio. Ele teve a oportunidade. Aí ele disse que os inimigos cercaram ele. Ele ficou só e abandonado. Ele disse que se sentiu num lago horrível de morte. E que ele sentia era ânsia de morte. Aí ele disse: todos me deixaram. Mas na minha angústia, dizia ele, eu clamei ao Senhor. Ele disse: quando eu clamei, a minha oração chegou no céu aos seus ouvidos. Aí ele disse: quando a oração chegou aos ouvidos dele, aí saiu fumaça do seu nariz. Ele chamou um querubim, montou no querubim e começou a voar nas asas do vento. O que é interessante é que Davi diz: aí apareceu trovões, apareceram os relâmpagos, o fundamento da terra foi abalado. Aí vai para a ciência. Ele diz: tudo debaixo dos pés dele se tornou escuridão. Ou seja, a ciência diz que o Sol ele é composto de 4 camadas. E a mais potente é a coroa, que chega a atingir 2 milhões de graus Celsius. E o Sol, na sua força, é a única glória que a gente não pode enxergar. Aí Davi disse que por causa do abandono dele, Deus desceu do céu. Aí quando ele desce, o sol vem e se esconde. Davi disse: tudo fez escuridão, o sol perdeu a glória. E Davi disse: por onde ele passava, as brasas se acendiam pelo resplendor da sua glória. Aí ele chegou onde eu estava, dispersou os meus inimigos, me pegou na mão e me pôs de pé na casa do Senhor. É Deus que acredita quando ninguém acredita. É Deus que faz quando ninguém pode fazer. Não desista, porque está difícil, é o desafio da oportunidade, mas aqueles que
embora, Deus está lá. Na antiga Palestina, quando morria uma pessoa que era pobre, que não podia comprar uma tumba na rocha, o que era que o líder da família fazia? Ele reunia os seus parentes, pegava um cadáver doente querendo, e não podia comprar uma tumba, jogava no vale. Só que eles acreditavam que Deus, até o terceiro dia, o espírito do morto não subia nem descia, ficava ali. E até o terceiro dia Deus podia resolver aquele problema. Então reunia a família todinha no primeiro dia, esperar o milagre, o cadáver no vale, e a família esperando. Aí dava o primeiro dia, dava 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, o corvo, o urubu chegava perto do cadáver, arrancava os olhos e voava. Aí o líder da família terminava o dia judaico 6 horas da noite. Ele olhava para trás e dizia: ainda tem 2 dias, Deus ainda pode fazer alguma coisa. Eles iam para casa, voltavam no segundo dia, 6 horas da manhã estava lá, esperavam. Por volta de 11 horas a águia chegava, e a águia rasgava o ventre do cadáver e comia as vísceras e voava. Terminava o segundo dia, o líder olhava para trás, ainda com esperança dizia: mas ainda falta uma noite e um dia, Deus pode fazer alguma coisa. Quando eles iam para casa à noite, chegava a hiena, e a hiena pegava o restinho que tinha de carne, de putrefação do cadáver, só deixava o esqueleto. Quando eles chegavam no último dia, o terceiro e último dia, eles só viam o esqueleto, mas era o terceiro dia, era o último dia de esperança. Mas por volta de 3 horas da tarde descia o quebrantoso, a Bíblia chama de quebrantoso, que é uma ave de rapina que só come tutano. O quebrantoso descia, pegava o cadáver, subia com ele, quebrava osso por osso e comia o tutano. Terminava 6 horas do dia, o último. O líder da família já em lágrimas, urrando, dizia: acabou, ninguém pode fazer mais nada. E iam embora em desespero. Mas eu quero conjecturar que quando ninguém podia fazer mais nada, aí Deus vai no cativeiro e diz: Ezequiel, eu tenho um congresso para você pregar, filho. Ezequiel diz que Deus pega ele em espírito e vai passeando sobre a terra. Quando chega no meio de um vale, ele para. E o vale estava cheio de quê? Diga, como é que estavam os ossos? Diga comigo, sequíssimos. Diga, não tinha esperança, não tinha sonhos, ninguém podia fazer mais nada. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, eu ainda posso fazer alguma coisa quando ninguém pode mais. Eu ainda posso dar jeito quando ninguém mais dá. Aí Ezequiel olha para ele e diz: esse negócio é contigo. Só tu sabes, Senhor. Só tu sabes. Segundo a Bíblia Indutiva diz que na ótica humana, Ezequiel disse: Deus me trouxe aqui para dar um enterro decente a esses ossos. Eu vou enterrar esses ossos. Mas enquanto ele estava pensando em enterrar, Deus disse: profetiza, filho do homem. Profetiza, e tu vai ver o que eu vou fazer. Ei, tem alguém do mesmo sexo que você aí, a não ser que seja casado? Vira assim para ele, vira assim para ele, vira assim para ela e pergunta a ele: você tem sonhos? Tem projetos? Diga: eu também tenho. Diga: vamos aceitar o desafio. Porque aqueles que pensavam que iam enterrar os nossos sonhos, que iam sepultar os nossos projetos, diga: quebrou a cara, porque ainda tem jeito. E eu vou continuar. Abraça ele.